E aí pessoal, beleza? Aqui é o Magdiel novamente e a gente vai dar hoje continuidade ao review aqui do Mischief. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os brushes dele, como funcionam, alguns parâmetros bem superficiais, assim, só para a gente entender um pouco dos brushes. E a gente vai falar também sobre a integração dele com o Photoshop. Bom, aqui no painel então, inferior esquerdo, painel de brushes, você possui duas abas, tá? A primeira são referentes aos brushes, lápis, arte final, aerógrafo, etc. E o segundo aqui sobre os apagadores, que na verdade são brushes que apagam, mas que também podem ser selecionados por parâmetros diferentes, tá? Vamos falar então aqui sobre os brushes. Antes de eu começar a explicar um pouco sobre o brush, eu vou mostrar aqui um recurso muito legal que o Mischief possui, que são os estabilizadores de traço. Para quem desenha com tablet, eu estou utilizando aqui uma Wacom Intuos 5, sabe que a gente tem muito problema quando vai desenhar alguma coisa no Photoshop, por exemplo, que o traço é um pouco tremido, porque a mesa é tão sensível que ela capta qualquer tremor da sua mão, do teu desenho, ele vai captar. E o Mischief possui então um estabilizador de traço que ajuda a corrigir um pouco esse problema, tá? Você vem aqui nas preferências do programa, Edit Preferências, e você tem aqui, ó, possui 4 níveis de estabilização de traço. Eu vou demonstrar um pouco com ele desligado, tá? Vou fazer aqui um traço qualquer. Opa, camada errada. Vou fazer aqui um traço qualquer. Deixa eu aumentar um pouco meu brush. Ó, não está tão tremido o traço. Porém, eu consigo manter um traço ainda melhor se eu ativar meu estabilizador de traço. Eu vou tentar fazer a mesma coisa no Photoshop para demonstrar para vocês. Aqui no Photoshop eu vou pegar meu brush, estou com a cor selecionada, vou criar uma camada nova. Ó, percebam que o traço já não sai tão exato quanto lá no Mischief para começar, né? Já sai com alguns tremores, ó. Se eu fizer isso, ó, você percebe, ó, alguns tremores aqui, etc. Vamos voltar lá no Mischief então. Eu vou agora acionar aqui então o estabilizador de traço, aqui nas preferências de novo. Vou colocar o nível máximo aqui e ativei. Olha que legal, como ele mantém um traço bem mais macio, bem mais leve. Você pode ver que ele tem até um pequeno delay que mantém ele um pouco atrasado o traço, porque ele reprocessa essa curva do traço para você, entendeu? Então, para quem tem esse tipo de problema no Photoshop, por exemplo, pode recuperar e corrigir esse problema aqui, tá? Vamos lá então. Vou resetar aqui meu desenho. Eu tenho aqui então esse brush que eu estava utilizando agora, um brush de lápis simples. E os parâmetros dos brushes aqui no Mischief são bem básicos. Ele não é um programa que tem a pretensão de substituir o Photoshop, portanto você não tem tantos parâmetros para brush. Você tem só o size, que você controla a largura desse pincel, né, do brush, e você tem a opacidade desse brush, que pode ser mais nítido ou mais opaco. Eu vou deixar aqui um level pequeno. Esse brush aqui simula bem um lápis, um traço de lápis. É ótimo fazer os esboços aqui no Mischief. Você possui aqui um brush que ele é muito legal para fazer arte final, ele lembra muito o pincel. Eu vou criar uma camada nova aqui então, só para demonstrar. Com o estabilizador de traço ligado, olha que traço legal que eu consigo nele, eu consigo um resultado muito legal. É bem interessante para fazer arte final. Eu vou fazer uma arte final aqui em cima desse desenho mesmo, para vocês entenderem bem. Reduzir um pouco o tamanho. E olha que interessante, ó. É muito bom para trabalhar com arte final em cima desses desenhos aqui. Esse brush é muito legal. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ele continua não demonstrando pixel, como eu falei. Não trabalha com pixel, ele trabalha com uma escala de vetor bem interessante aqui. E você possui alguns outros brushes aqui, como esse, por exemplo, de aerógrafo. Você consegue colocar alguns tons de cinza no desenho, dá para trabalhar muita coisa de volume. E você possui uma gama interessante de brushes que você pode utilizar, que são muito parecidos com o Photoshop, tá? Para sombreamento. Uma coisa que a gente não tem aqui, por exemplo, é uma ferramenta parecida com o Smudge do Photoshop, que me ajuda a misturar um pouco as cores, tá? Mas como eu vou falar dessa integração no Photoshop com o Mischief daqui a pouco, vocês podem trabalhar integrado esses dois programas, que vocês podem resolver esse problema de uma forma bem simples. Você tem vários brushes bem interessantes para trabalhar com tipologia, por exemplo, né? É bem legal, esse programa é bem interessante.
E aqui na aba de apagadores, você na verdade você possui outros brushes que você utiliza para apagar, na verdade, né? São os erasers. Eu vou utilizar aqui um brush duro, ele faz um apagamento seco da imagem, tá? Aqui eu tenho um que ele apaga com um pouco de ruído, ele deixa alguns pingos, um ruído de leve na imagem, tá? Aqui eu tenho um brush que apaga com opacidade. Conforme eu vou tirando a caneta do tablet, passando, ele vai. É muito bom para amaciar alguns desenhos antes de fazer a arte final. Eu posso vir aqui e dar uma suavizada no desenho. Assim como eu posso também reduzir a opacidade da camada aqui, tá? Mas se eu quiser manter o desenho inteiro e não perder o nível dele, tá? E você possui os outros brushes aqui, mas como eu falei, os parâmetros são bem pequenos, tá? Você só pode aumentar o tamanho e a opacidade desse brush. Eu vou resetar novamente meu desenho. E vou demonstrar para vocês a integração dele com o Photoshop, como eu havia prometido. Bom, eu criei aqui uma camada e coloquei um tom de cinza nessa camada, para que eu tivesse um fundo para esse desenho. Em seguida, como eu faria no Photoshop, eu criei uma outra camada em cima dela, onde eu defini algumas áreas de sombra. Porém, vocês veem que está muito seco, né? Está muito duro, né? Então eu preciso amaciar essa sombra. Só que eu não tenho uma ferramenta Smooth aqui, como eu falei, então eu vou ter que fazer isso no Photoshop. Vamos então fazer o seguinte, eu vou levar essa imagem para o Photoshop para demonstrar para você como funciona essa integração. Aqui na exportação, você pode exportar o Visible Canvas, que seria toda a imagem que você está visualizando aqui, ou fazer uma seleção com a ferramenta de seleção que está aqui, e exportar somente a seleção. Nesse caso eu vou exportar o canvas todo. Vou definir aqui uma largura de 2000 pixels para essa imagem. E vou aumentar o DPI dela, eu quero utilizar 300 nesse caso. Vai ficar uma imagem ótima para se eu quiser imprimir ela, não tem problema nenhum. Vou exportar ela para PSD, Photoshop PSD. Eu posso exportar para JPEG ou PNG, caso eu queira utilizar transparência com baixa resolução, mas nesse caso eu quero em alta, eu vou exportar para PSD. Chamar de teste, exportando. Podem ver que a exportação é algo bem rápido, ó, já acabou, já fiz a minha exportação. E agora eu vou abrir essa imagem lá no Photoshop. Deixa essa imagem aí. Aqui minha imagem, vou abri-la aqui. Bom, o que você vê aqui é exatamente o que você estava vendo lá no Mischief. Vou colocar em 100% essa imagem. A diferença é que aqui eu não estou mais trabalhando com vetor, esse com pixel, então se eu der um zoom aqui como eu falei, no review anterior você vai visualizar os pixels. Bom, então as minhas camadas vieram exatamente como está lá no Mischief. Eu tenho a camada aqui de desenho, que está acima de todas, tenho uma camada de sombra e uma camada aqui de preenchimento. Nessa camada de sombra, para começar, aqui eu já posso trabalhar com Blend Modes. Eu posso ativar o Multiply, por exemplo, para que essa sombra fique mais nítida. A diferença é que aqui eu posso utilizar o Smudge para dar uma pequena amaciada nessa sombra para ela ficar mais suave. É isso que eu faria se eu estivesse pintando aqui no Photoshop. É esse tipo de recurso que ele não possui lá nativo dentro do Mischief, tá? Mas se você trabalhar de forma integrada, você pode resolver esses problemas integrando esses dois programas. Então você já vê que aqui eu posso trabalhar, além de trabalhar com Blend Modes, eu posso utilizar toda a gama de ferramentas do Photoshop para continuar fazendo a minha imagem. Por isso que eu falei, a gente pode começar a produzir uma imagem lá no Mischief, trazer para o Photoshop, continuar fazendo ela aqui, inclusive arte final e pós-produção, etc. Essa integração funciona muito bem, é bem interessante. Minha imagem aqui está com 300 dpi. Pode ver, 2000 pixels, o que resulta mais ou menos uma imagem de 16 centímetros, uma imagem grande. Na hora de exportar, eu posso exportá-la do Mischief com até 20 mil pixels de diâmetro, o que vai resultar uma imagem bem grande para mim, se eu quiser imprimi-la. Então essa integração é muito, muito interessante. Vamos voltar aqui no Mischief, que eu tenho mais uma coisa bem legal para demonstrar para vocês, antes de finalizar o nosso review. Eu vou criar uma imagem nova aqui, e quando eu utilizo alguma referência para desenhar, nos outros softwares, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que trazer uma imagem aqui para dentro desse programa. No caso do Photoshop, por exemplo, eu tenho que abrir uma imagem lá dentro para utilizar como referência. O Mischief possui um negócio bem legal. Eu tenho uma imagem aqui que eu quero utilizar como referência, que é essa garota aqui. Uma imagem que eu peguei no Pinterest.
e eu quero utilizar ela como referência. Então o que eu posso fazer? Eu posso até trazer essa imagem para dentro do Mischief se eu quiser, mas eu tenho um recurso muito mais legal para utilizar isso. Eu abro essa imagem, deixo ela abaixo do meu software do Mischief, tá? Então eu tenho aqui o Mischief aberto em cima dessa imagem. Eu utilizo essa ferramenta aqui que deixa opaca toda a interface do Mischief, que vai demonstrar o que tem atrás. Inclusive, se tiver um navegador aberto com alguma imagem no Google Images, Pinterest, uma foto qualquer que você viu num DeviantArt, qualquer coisa, e você quiser utilizar como referência, você pode fazer isso. Eu vou só fechar o Photoshop aqui para ele não me atrapalhar muito. Só dar uma minimizada nele aqui. E vou deixar aberta a minha referência assim. Dessa forma eu só tenho a foto, não tenho nada branco aqui do lado. Voltando aqui no Mischief, eu vou lá e deixo a interface opaca e o que eu vejo é isso. Agora eu posso continuar utilizando a minha imagem como referência. Eu posso começar um desenho aqui do lado, utilizando a interface ali como meu ponto de referência, tá? E posso fazer meu desenho aqui utilizando a referência que eu quiser. É bem legal essa ferramenta. Essa ferramenta ajuda muito para quem trabalha com referência. Posso fazer meu esboço aqui, minhas marcações iniciais. Ou posso até utilizar a ferramenta para copiar exatamente o desenho como ele está aqui, tá? Se for o caso. Utilizar a referência para fazer cenário, para fazer veículo, é bem interessante. Olha como o meu traço estabilizado fica bem legal aqui. Se fosse fazer isso no Photoshop, o traço ficaria muito tremido. É uma ferramenta muito legal. Você pode utilizar ela de forma a colaborar com o seu trabalho, tá? Fazendo só uma marcação básica aqui para vocês entenderem. E agora eu venho aqui e aumento a opacidade do meu software de novo, vou ter minha referência desenhada ali de fundo. Essa ferramenta é bem legal, bem interessante e ajuda a colaborar aí para quem utiliza a referência para fazer qualquer imagem, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu finalizo aqui esse review bem de leve assim no Mischief. É um programa muito legal. Minhas conclusões são que eu posso trabalhar muito bem em parceria com o Photoshop nele. Eu posso utilizar ele para fazer esboço, começar um trabalho aqui e finalizar ele lá em outros programas, né? No Photoshop ou em outro programa de editoração. É um programa muito bom. Muito leve, fácil de instalar, barato, custo-benefício. Então, para quem quiser dar uma brincada nele aí, acesse o site lá do Mischief e divirtam-se. Acompanhe o nosso canal, continue acompanhando o nosso canal, Madbox Connect. Curta o vídeo aí no YouTube. Fique fã da nossa fanpage, né, no Facebook. E em breve a gente vai ter mais review e novidades sobre alguns outros softwares aqui também. E se tiver dúvida ou pergunta, manda lá pra gente. Beleza? Aquele abraço.